Obrigado, Tiago. Boa noite, amigos, irmãos. Convido-os a abrirem as suas Bíblias no livro de João, capítulo 6. João 6. E a nossa leitura será no final do capítulo, a partir do versículo 57. João capítulo 6, a partir do versículo 57, há uma murmuração da parte dos judeus se Jesus de fato é Deus, ou se ele não seria apenas o filho de José e Maria. E aí, na resposta do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos pular aí bem no meio, no versículo 57, onde Jesus diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos orar? Senhor Deus, nós chegamos na sua presença confessando que sem a sua ajuda nós não vamos compreender essa passagem. Aliás, nada do que está escrito aqui no santo texto faz sentido a nós se o seu Santo Espírito não primeiro trabalhar os nossos corações. Peço, Pai, por mim e pelos meus irmãos, por essa igreja, abra os nossos corações e faça-nos ouvir e entender a sua palavra. Te agradeço, Senhor, por trazer em segurança, depois de uma longa viagem, os nossos irmãos Rubner e Tiago, depois de uma longa viagem ali pela África do Sul, Moçambique, o Senhor permitiu que eles pudessem voltar em segurança para os seus lares. Obrigado, Pai. Dê fruto ao trabalho deles. E providencia fruto também em nossas vidas. Que esta palavra, a sua palavra, possa produzir bons frutos em nossas vidas. Em nome de Cristo pedimos. Amém. Irmãos, o texto hoje à noite que eu gostaria focarmos, a passagem seria mais ali no final, onde Jesus pergunta aos seus discípulos: vocês também querem se retirar? Eu gostaria de focar na pergunta que Jesus faz e também na resposta que é dada
a essa pergunta. Eu gostaria de considerar com vocês esses 3 pontos: a dificuldade no discurso, a prioridade na pergunta e, por fim, a resposta que Pedro oferece ao Senhor Jesus. Primeiro, qual é a dificuldade neste discurso? Você percebe ali no versículo 60 que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido as palavras do Senhor Jesus, vão dizer: duro este discurso, quem o pode ouvir? Ou como diz o Steven Lawson, a dificuldade da palavra de Deus não é que é difícil entendermos, é difícil engolirmos a palavra de Deus. E seria essa a reclamação dessas pessoas. Duro esse discurso. Quem pode ouvir? Ouvir não é o problema. O problema é aceitar, receber, engolir essas palavras. Quais palavras? Ainda que João capítulo 6 termina com, digamos, esse discurso difícil de ouvir, o capítulo 6 não começa com muita dificuldade. Na verdade, o capítulo 6 começa com um dos milagres mais bem conhecidos da palavra de Deus, a multiplicação dos pães. E vai dizer ali, logo no versículo 1, logo ali no versículo 4, ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia que estava para fazer. Havia uma grande multidão ouvindo as palavras de Cristo, recebendo as palavras de Cristo, ou aceitando o ensino do Senhor Jesus, tanto que demorava o tempo e chegava próximo ali ao almoço, ao horário da refeição, e Cristo, como bom pastor, atento não só à necessidade espiritual daquelas pessoas, mas o conjunto de necessidades. Ele vai dizer: esse povo está com fome. E aí ele vai olhar para o Felipe e dizer: e aí, Felipe, o que a gente faz? Eu não queria ser Felipe nessas horas, onde o seu Senhor, seu Criador, olha para você e fala: e aí, o que você vai fazer? Aí Felipe fala assim: olha, eu tenho algumas moedas, mas eu acho que não é suficiente para comprar para todo mundo. Jesus fala: então deixa comigo. E tem um garoto ali com alguns pães, alguns peixes, e Jesus vai agradecer a Deus por aquela refeição, ele vai multiplicar os pães, multiplicar os peixes. E todo mundo sai de barriga cheia. Tanto que vai dizer que o povo, depois desse milagre, quis tomar Jesus à força para ele ser rei. Ou seja, quem vai nos livrar do Império Romano vai ser esse aqui. E você precisa entender a cabeça judaica. Uma das histórias que o vô passava para o pai passava para o filho, e o filho para o bisneto, era justamente naquela ocasião em que Deus mandou pão do céu para alimentar o povo no deserto. Que grande milagre! Então as pessoas, tendo essa bagagem, ouvindo a história do maná que vinha do céu, agora vendo com os próprios olhos Jesus multiplicando os pães, já conectava os pontos. Jesus é o Moisés 2.0. Nós temos aqui o nosso profeta. Ele será nosso rei. Ou seja, nesta altura, aqui no início do capítulo 6, não tem ninguém reclamando do discurso do Senhor Jesus. No outro dia, ou ainda no final daquele dia, nós temos também uma das grandes maravilhas que o Senhor faz, que é aquela ocasião em que ele caminha sobre as águas durante a tempestade. E os discípulos com medo, pensando que iam morrer durante a tempestade, ali naquele mar, sozinhos no barco, Jesus vai caminhando sobre as ondas. Literalmente passeando pelas ondas, a tempestade abrindo caminho para o Criador passar. E os discípulos se espantam: é uma fantasma. E Jesus diz: não é uma fantasma, sou eu. Dá licença que eu vou entrar no barco. E ele entra no barco, ele diz à tempestade se acalmar, e depois ele diz aos discípulos se acalmar também.
tanto a tempestade quanto o discípulo se acalmam. E agora chegamos no terceiro ato. O navio, o barquinho com os discípulos, como Jesus, vai chegar na terra seca. E ali já tem uma multidão à espera de Jesus. E a multidão está sabendo do milagre que Jesus havia feito. E quer mais. Isso não é um problema. É bom nós chegamos ao nosso Salvador com os nossos desejos, com os nossos anseios. Mas o ponto é que Jesus é cirúrgico. Ele vai direto ao ponto. Ele vai dizer, olha, mais importante do que uma refeição é vocês conhecerem aquele que pode salvar as suas almas. E sou eu. Eu sou o pão da vida eterna. Eu sou o pão que dá a vida eterna. Vinde após mim. Creia em mim. Eu tenho poder tanto para condenar quanto para perdoar. Em mim e somente em mim encontrarás a vida eterna. Ou seja, Jesus não quer que eles se contentem com pães e peixes, e sim com toda a glória divina. E aí o judeu começa a ficar frustrado. Porque, irmãos, ainda que o judeu vem de uma cultura diferente que a nossa, e ele tem uma bagagem diferente que a nossa, o ser humano é ser humano, né? E não há uma mudança tão dramática entre um judeu de 2000 anos atrás e nós hoje em 2022, em São José dos Campos, no que se diz a respeito de a nossa vontade de conquistar a salvação com as nossas próprias mãos. Veja, se agradar a Deus fosse cavar buraco, todos nós aqui teríamos pelo menos alguns pás em casa e saberemos cavar buracos, belos buracos, grandes buracos, buracos profundos, que a gente gosta de usar o nosso esforço para chegar na presença de Deus. E Cristo, ele corta tudo isso abaixo. Ele diz, a salvação, a aceitação perante Deus vem somente através de mim. E o judeu não gostava, assim como nós também. A nossa natureza, ela não gosta dessa palavra ofensiva. Como assim? Cristo preconceituoso, arrogante? Quer dizer que eu não posso acrescentar nada? E aí que Jesus coloca o dedo na ferida mesmo. Nós lemos ali a partir do versículo 57. Eu vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. 58. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Quem comer deste pão, quem aceitar a minha palavra, quem eu chamar. Ele vai ainda repetir no versículo 65, por causa disto é o que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus está dizendo, a salvação é somente através de mim, e até a vontade, a capacidade, a disposição de vir a mim, não é obra sua. É o meu Pai que chama. Sou eu que convoco. Sem mim, nada podeis fazer. É uma palavra ofensiva àqueles que querem acrescentar pelo menos 1% de esforço na sua própria salvação. Então, com isso, os discípulos vão dizer, os discípulos, eu me refiro àquela grande multidão de pessoas que o ouviam, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Esta é a dificuldade do discurso. E assim chegamos ao versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós, outros, retirar-vos? Jesus olha para os seus discípulos e olha para nós e diz, e pergunta, vocês também querem ir embora? A porta está ali.
Ou, em outras palavras, por que é que vocês estão aqui? Por que é que vocês se chamam seguidores de Cristo, discípulos de Cristo? Eu queria considerar esta pergunta. Porque veja, irmãos, ao longo do ministério do Senhor Jesus Cristo, havia muitas oportunidades para Cristo fazer uma pergunta semelhante a essa, e ele não fez. Havia muitos momentos em que a fé do discípulo era fraco, e Cristo não chegava como uma pergunta para trabalhar o raciocínio do seu discípulo. Não, ele chegava com uma palavra de encorajamento, uma palavra de conforto. Mas aqui Cristo olha para os seus discípulos e faz esta pergunta. Esta pergunta tem prioridade sobre as muitas perguntas que nós podemos fazer. Por que é que eu sigo ao Senhor Jesus Cristo? Por que é que eu me chamo cristão? E é uma boa pergunta, mas aos nossos olhos é o péssimo timing para fazer uma pergunta dessas. Se você fizer um curso de liderança, eu não sei, nunca fiz, mas se eu fizesse, eu imagino que logo no início do curso, ninguém ia ensinar a fazer esse tipo de pergunta àqueles que estão te seguindo. Aliás, na liderança, tanto de empresa quanto os personagens da política por aí, não se importa tanto em por que a pessoa que faz parte da multidão que te segue. O importante é que tenha muitas pessoas te seguindo, muitas pessoas dispostos a te defender, a vestir a sua camisa, a levantar a sua bandeira e dizer, olha, eu sou do grupo dele. Mas Jesus Cristo, ele faz algo que nós talvez, com certeza, não faríamos. Ele olha para os seus discípulos e diz, por que é que você está aqui? Jesus Cristo, ele expressa a pergunta que muito provavelmente já estava no coração dos seus discípulos. Eu acho isso muito lindo, irmãos. Cristo não está semeando a dúvida, porque Cristo não semeia a dúvida, mas ele está lidando com a dúvida que já estava no coração dos seus discípulos. Imagina, 90% das pessoas ao redor de Cristo simplesmente dão as costas. Você ia sentir como? E nós cristãos, nós homens e mulheres, temos a tendência de abafar as nossas dúvidas. Bom dia, como você está? Eu estou bem. Não, não estou bem. Mas a gente não se sente confortável em abrir o coração logo de início, quando você vai cumprimentar alguém. A gente tem a tendência de abafar as nossas dificuldades, ou lidar com elas somente quando estamos sozinhos. Pensamos às vezes que o cristão que tem dúvida, de alguma maneira, ele torna o seu mestre mais fraco. Se eu duvido do Senhor Jesus Cristo, ou se eu tenho dúvidas a respeito até do cristianismo, isso de alguma forma reflete mal no meu Salvador. Irmãos, é só ler o início do capítulo 6 de João, onde havia uma grande tempestade, e todos naquele barquinho estavam com grandes dúvidas a respeito da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Podemos lembrar outra ocasião, que também envolvia um barquinho e uma tempestade, e Jesus estava dormindo, e de repente levanta-se uma tempestade, ondas desse tamanho, e que é que o cristão naquele barco, o discípulo de Jesus, disse ao seu Senhor, Senhor, você não liga que a gente vai morrer? Você não se importa com a nossa condição, situação? Acorda, faça alguma coisa. E isso, de alguma forma, faz com que Jesus Cristo seja mais fraco? De forma alguma. O nosso Senhor é Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. E o nosso Deus é todo-poderoso, independente das nossas dúvidas e fraquezas. Por isto, é tão bonito aqui nesse trecho,
onde Jesus é quem vai abrir o jogo perante os seus discípulos. Por que é que vocês estão aqui? Querem também se retirar? Eles já estavam pensando nisso, mas é Ele que traz a dúvida à luz da sua pessoa. O meu filho de 5 anos não estava achando tênis. Ele já tinha ido umas 2 ou 3 vezes para o quarto para encontrar o bendito tênis. Aí ele pede ajuda da minha esposa. A minha esposa vai até o quarto, ela não procura o tênis, o que ela faz? Ela liga a luz. E depois ela procura o tênis e o encontra. Liga a luz para depois procurar. Nós, geralmente, não procuramos respostas desta maneira. Procuramos respostas da maneira que meu filho de 5 anos procura o seu tênis, na escuridão, na frustração. E o Senhor Jesus Cristo, Ele aqui perante os seus discípulos, Ele sendo luz do mundo, Ele joga toda a luz da sua grandeza e bondade e graça e misericórdia sobre esta dúvida que está no coração dos seus discípulos. Quereis vós também retirar-vos? Veja, irmãos, quem faz no embalo, desiste também no embalo. Quem vai no embalo também abandona o barco no embalo. Quem vai com os outros acaba fazendo o que os outros fazem. E isso não é suficiente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é suficiente que você venha a Cristo simplesmente no embalo. Ele quer que você saiba o porquê você está seguindo a Ele. Ele quer saber se você sabe o porquê você segue ao Senhor Jesus Cristo. A nossa sociedade hoje em dia, ela levanta uma bandeira onde está escrito o lema: não importa o que você crê, importante é que você creia em alguma coisa. Não importa no que você crê, o importante é o que você crê. O importante é que você creia em alguma coisa, que você tenha alguma convicção. Para o nosso Senhor Jesus Cristo, isso não basta. Porque ao analisarmos o discurso que era tão duro e difícil de ouvir, vemos que o discurso, o ensino do Senhor Jesus Cristo, ele contém 2 características. Primeiro, a primeira característica, na fala do Senhor Jesus Cristo, vemos que ele aponta a divindade dele mesmo. Ele é aquele que pode condenar, que pode perdoar. Ele é Deus, não apenas Moisés 2.0. Não apenas um profeta que se destaca entre os homens. Ele é o Deus homem. E uma segunda característica, a exclusividade do cristianismo, ou a exclusividade da sua mensagem. Jesus Cristo, vez após vez, vai dizer, olha ali no versículo 33, nós estamos ainda em João capítulo 6, olha o versículo 33, pode ser a partir do versículo 32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou.
E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Essas não são palavras de apenas um bom profeta, um rabino que fala de maneira, digamos, inspirada. Essas são as palavras do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. Aquele que vier a mim, não o lançarei fora, e nem a morte poderá o tirar da minha mão. Eu o ressuscitarei. Eu dou vida quando eu quero. E Jesus está dizendo àquele povo: vocês necessitam da pão que dá vida eterna. E eu sou esse pão. A exclusividade da mensagem. Não pregamos Jesus, pregamos apenas e somente Jesus. Uma palavra aos jovens que aqui estão. Muito provavelmente, os professores na sua sala de aula, a dificuldade deles não é com o fato de que você crê em algo. A dificuldade é que você crê numa coisa chamada cristianismo. E cristianismo tem como bandeira o fato de que apenas Jesus salva, independente da crença ou religião do qual você vem. A crença em Jesus Cristo é uma crença que exclui os outros ídolos e meios de salvação. E isso hoje em dia, em pleno 2022, é muito ofensivo à nossa cultura. Existem muitas palavras que vão usar para xingar o cristão: fundamentalista, preconceituoso, arrogante. E em parte, irmãos, eu entendo do ponto de vista deles essa dificuldade de aceitar que somente Cristo é Salvador. Porque esse entendimento é só o Espírito Santo que produz em nós. É normal ao homem querer servir a vários deuses, ao homem perdido. Ele vende a sua alma e o seu dinheiro e o seu tempo e a sua paixão para muitos deuses. Estranho mesmo é quando vem Jesus Cristo dizendo: vinde a mim e somente a mim. Eu sou o único, verdadeiro e fiel. Talvez você que está aqui jovem já teve uma experiência semelhante ao que eu teve com meus 16, 17 anos. Meu pai era pastor, eu praticamente cresci na igreja. Demorei para confiar em Jesus Cristo como meu próprio Salvador, mas estava ali em todo culto, usando gravata e tal. As pessoas que chegavam na igreja já pensavam: bom, é filho de pastor, então deve ser crente. Mas conforme foi passando os anos, eu comecei a ter uma dúvida, talvez você conheça essa dúvida, que é o seguinte: puxa, eu só conheço o cristianismo. Eu estou numa bolha. Eu só conheço o lado do meu pai. Eu só conheço a versão do pastor. Eu só conheço esse texto sagrado. O certo não é eu, pelo menos, experimentar, ou considerar, ou estudar outras religiões? E na internet você vê muito esse argumento: você só é cristão porque você cresceu num país cristão. Se você tivesse nascido em Japão, você seria de outra religião, e por aí vai. Você só é fruto do seu contexto, e já que você cresceu num país que se diz cristão, então, portanto, você tem uma tendência de crer em Cristo. E o argumento funciona mais ou menos assim. É errado
você dizer que o outro tem uma opinião errada se você não experimentou da outra religião, da outra convicção, se você não lê os textos sagrados das outras religiões que tem por aí. E graças a Deus, Deus tocou meu coração, me quebrantou e me trouxe ao ponto aqui em João capítulo 6, onde a resposta oferece refúgio. Olha o refúgio na resposta. Aqui, João 6, olha o versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? A resposta do Simão Pedro é uma resposta bastante humana. Para quem iremos? Fala logo. Se existe outro caminho, outro meio, outra porta, mas não existe. E todo ser humano precisa chegar a esse ponto. Aonde vou? Pilatos, quando ele julgava Jesus, próximo ali à ocasião da crucificação do Senhor Jesus, Pilatos, com todas as suas, já tinha feito tanta faculdade, com toda a sua autoridade, todo o seu ensino, ele vai perguntar ao Senhor Jesus o que é a verdade. E essa é uma pergunta que é natural ao homem. O que é a verdade? Me dê pelo menos a verdade. Sede pela verdade. Busca pela verdade, eu tenho. Mas onde está a verdade? E a resposta, o refúgio, o refrigério que nós encontramos na resposta de Simão Pedro é: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Veja, irmãos, Jesus Cristo, ele não foge da pergunta, ele não foge da dúvida que surge em nosso coração. Há altos e baixos na vida cristã. Nós somos homens e mulheres frágeis e passamos por momentos em que a nossa fé é de fato enfraquecida, onde não enxergamos a mão de Deus. Não que a mão de Deus não esteja lá, protegendo-nos, cuidando de nós, mas aqui a nossa visão, sofremos de miopia, não enxergamos a mão de Deus. Há momentos em que nós temos dúvidas. Eu queria encorajar ao jovem, ao cristão que está aqui esta noite, e talvez você esteja lidando com dúvidas. Cristo não é aquele que foge das suas dúvidas. Antes, Ele pede que você traz a sua dúvida à luz da sua palavra. Não foge da dúvida. Antes, leva a dúvida, leva a pergunta à palavra de Deus. E a resposta de Simão Pedro é: tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, por que é que você segue ao Senhor Jesus Cristo? Interessante isso, porque em 1 Pedro, o apóstolo vai escrever assim, que nós precisamos estar prontos a sempre falar do porquê, o porquê da nossa esperança, o porquê da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E aqui, o Senhor Jesus Cristo trabalha isso no meio dos seus discípulos. Qual é a razão que você segue a Jesus? Existem muitos motivos para admirar Jesus Cristo. A liderança,
a maneira que ele cuidava daqueles que estavam ao seu redor, etc, etc, etc. Existem milhares de motivos para admirar Jesus, mas somente um motivo para segui-lo. E esse único motivo é: Ele é quem Ele diz ser, Deus encarnado, que nos salva, que nos perdoa e que nos ressuscitará. E que está preparando um lugar nos novos céus e na nova terra, para que nós passarmos toda a eternidade com Ele. É uma palavra difícil ouvir hoje em dia, devido ao nosso orgulho, o nosso desejo de salvar nós mesmos. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Ou em outras palavras, só conhecemos Você. Não há outro. Você é o Santo de Deus. Você é Cristo, aquele que foi enviado por Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus que nos criou e agora nos chama para confiar nele. Gostaria de encerrar esta noite lendo em Hebreus capítulo 11, olhe versículo 6, por gentileza. Hebreus 11 e versículo 6. Hebreus 11, versículo 6, diz assim: olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus nos criou. Deus providenciou os meios para a nossa salvação, que é fé no Senhor Jesus Cristo. E a resposta do Simão Pedro enfatiza a necessidade de crer. Se você está crendo esta noite em Jesus Cristo, eu gostaria de oferecer uma pergunta que a palavra de Deus responde muito bem. Por que você crê no Senhor Jesus? Não foge dessa palavra, dessa pergunta. Mas também não deixe de respondê-la. E se você não crê em Cristo esta noite? Se você considera que cristianismo é, entre as muitas religiões, talvez aquela que você mais admira, você mais gosta, mas não necessariamente que ela é verdadeira e as outras falsas, eu gostaria de oferecer a você também uma pergunta. Quem é Cristo? Quem é Jesus Cristo? E por que não segui-lo? Diz Hebreus 11, versículo 6, que é impossível agradar o Deus que te criou sem fé naquele que Ele enviou. E Jesus Cristo é nosso Salvador. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Se você está buscando esta noite, encontre em Cristo a razão da sua vida e a resposta da sua pergunta, da sua dúvida. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, porque o Senhor não foge, não nos abandona quando a nossa fé está fraca. Antes, é o Senhor que nos acolhe, é o Senhor que nos resgata e nos ajuda a permanecer. Enche os nossos corações de fé. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Obrigado.